Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, como prometido, eu trouxe as solas fechadinhas com a mesma quantidade de pontos que eu trabalho nela aberta, tá bom? Essa aqui é de 9 centímetros, essa é de 10, de 11 e 12. E nessa aula eu vou trazer especificamente somente esses quatro tamanhos, porque o de 8 centímetros eu não fiz na solinha aberta, então vou deixar para fazer a solinha de 8 centímetros aberta e fechada numa aula só. A solinha de 9 centímetros, ela tem 56 pontos. A de 10 tem 58 pontos. A de 11 tem 68 pontos. E a solinha de 12 centímetros tem 70 pontos. Vou passar agora para vocês a lista de materiais. Todas as linhas que eu usei para fazer essa solinha aqui foi a Bela, tá? Da Pinguim. Ela tem de Tex 370, 100% algodão mercerizado. Caso gostem da cor, essa é a cor 377. 501 243, é um salmãozinho tão lindo. 229, tá? Todos são da mesma marca, mesma Tex. Eu vou precisar de uma agulha 1,75, fita métrica para estar medindo, né? Conferindo o tamanho e uma tesourinha. Somente isso, tá? Então, vamos para a nossa aula. Opa, e antes do início da aula, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá uma forcinha aí, tá, gente? Curta o vídeo, compartilha e assim você vai estar me ajudando bastante. Vou fazer aqui o nozinho inicial. Aperto bem. E na sequência, eu faço um total de 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou vir aqui na minha terceira corrente e vou fazer 2 meio pontos altos. Aqui a gente pula 2 correntinhas e trabalha na terceira, porque essas duas correntes vão ser equivalentes a um meio ponto alto. Então, aqui na terceira corrente, eu faço mais 2 meio pontos. Contando com as duas correntinhas que pulamos, temos 3 meio pontos aqui no início. Agora, eu vou fazer uma sequência de 8 meio pontos altos na sequência aqui a seguir, ó. Então, eu tenho 2, 3, 4. Vou completar aqui e já volto. Prontinho, já tenho aqui os meus 8 meio pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos. Então, nas próximas correntes, faço 8 pontos altos e vai me sobrar uma correntinha lá no final sem fazer. Então, já tenho 3, 4, 5. Vou completar aqui a minha sequência e já volto. Prontinho. Fiz os 8 pontos altos. Agora, na próxima corrente e última corrente aqui da carreira, eu vou fazer 6 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo lugar. Então, eu tenho um ponto alto já aqui dentro dessa corrente, 2, 3. Então, vou completar aqui 6 pontos altos no mesmo espaço, tá? 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto desse aqui, ó, correspondente ao ponto da carreira anterior, ou melhor, da carreira que fica aqui pro outro lado, ó. Em cima de cada pontinho desse aqui, eu faço um ponto, sendo que vão ser alternados, né? Igual aqui a gente alternou em meio ponto, depois pontos altos.
Agora, a sequência será de 8 pontos altos. Então, eu venho em cima do próximo ponto e faço meu primeiro ponto alto. Então, já tenho um no próximo, 2, 3 e assim por diante, até completar 8 pontos altos. Prontinho. Agora, na sequência, lembrando de esconder aqui, ó, essa linha que estava aqui no finalzinho, você deixa ela encostadinha aqui na carreira e já vem escondendo ela entre os pontos. Agora, na sequência, eu faço 8 meio pontos. 1, 2, 3, 4. Prontinho. Agora, eu vou vir aqui no último ponto. Essa linha eu já posso deixar ela aqui de lado. Vou vir aqui no último ponto, onde eu tenho aqueles 3 pontos juntos, ó. Nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer 3 meio pontos. 1, 2 e 3. Então, aqui, para a gente estar emendando a nossa carreira, a gente vai contar 1 e 2 correntes. Na segunda corrente, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, ó. Puxo a linha passando dentro da laçadinha que estava aqui na agulha. Então, aqui eu já tenho a minha primeira carreirinha pronta. Para fazer a segunda carreira, eu inicio com uma corrente. Essa corrente será só para não ficar embolada aqui o nosso primeiro ponto da carreira seguinte, né? Da segunda carreira. Agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar, aonde eu emendei aqui, onde eu inseri a agulha para fazer essa junção. E, ó, nesse mesmo buraquinho, eu faço 1 e 2 pontos baixos, ó. Fiz aqui um aumento em ponto baixo. Agora, na sequência, eu vou fazer mais 2 aumentos nos próximos 2 pontos aqui da carreira. O segundo ponto, ele é um pouquinho chatinho de pegar, ele fica bem tortinhozinho, ó, mas você consegue pegar as 2 laçadinhas do ponto. Então, eu faço 1 e 2 pontos dentro dessa laçadinha. No próximo ponto também, eu faço 1 e 2 pontos. Então, tem aqui no início 1, 2 e 3 aumentos em pontos baixos. Agora, na sequência, eu vou fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou completar aqui os meus 16 pontos e já volto. Prontinho, fiz aqui os meus 16 pontos baixos. Agora, nos próximos 6 pontos, que são justamente aqueles que nós fizemos aqui na mesma correntinha, eu faço também 6 aumentos em pontos baixos. Um aumento em ponto baixo em cada um desses 6 próximos pontos. Já fiz um aumento, 2, ó, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. 3, 4, 5 e 6 aumentos em pontos baixos. Vou fazer uma sequência de 16 pontos baixos também aqui desse lado, ó. Vou completar aqui minha sequência. Vai sobrar 3 pontos sem fazer, aonde nós faremos mais 3 aumentos em pontos baixos. Eu já volto. Prontinho, agora eu vou fazer os meus 3 últimos aumentos, ó. 1, 2 e 3. 1 e 2 pontos.
Pronto, então eu tenho 3 aumentos em pontos baixos aqui no final. Agora, para fechar a carreira, eu vou ignorar aquela correntinha que eu fiz no início, lembram? Só para não embolar. E vou vir em cima do primeiro ponto baixo, ó. E vou fazer, opa, é esse aqui. A correntinha tá bem aqui, ó. Esse primeiro ponto baixo aqui da carreira e fecho aqui nas duas alcinhas, ó. Passo a agulha por entre essas duas laçadinhas, busco a linha e fecho aqui, ó. Passo direto dentro da alcinha que tava aqui na agulha. Então, aqui eu já tenho pronta a minha segunda carreira. Vamos agora fazer a nossa terceira e última carreira. Vou fazer uma corrente para não estar embolando aqui esse início, laço a agulha e em cima do mesmo ponto eu faço um meio ponto, ó, lá naquele mesmo buraquinho aonde eu prendi a linha, ó, eu faço um meio ponto. E vou fazer aqui mais 10 meio pontos nos próximos pontos, tá? Lembrando que essa correntinha aqui que a gente faz é só para não estar embolando a carreira, ela não conta como ponto. Então, já tenho 3 meio pontos, 4, 5. Quando eu completar aqui os meus 11, eu volto. Prontinho, feito os 11 pontos, meio pontos, agora eu faço uma sequência de 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou completar a minha sequência aqui e já volto. Prontinho. Feitos 12 pontos altos, agora eu vou fazer 10 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prontinho. Agora, na sequência, eu volto a repetir a mesma sequência de pontos que eu fiz aqui do outro lado, tá? Então, eu vou fazer agora 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, já volto. Prontinho. Agora, na sequência, eu volto a fazer meus 11 meio pontos altos, ó. 1, 2, 3. Vou completar a minha sequência e já volto. Prontinho. Agora, depois que eu fiz os 11 meio pontos, eu vou puxar a linha assim, ó, direto. Não vou fechar aqui no próximo ponto, ó, no primeiro ponto, porque eu vou fechar de maneira que não aumente ponto na carreira. Então, eu deixo um pedaço de linha aqui, grandinho, para eu estar fazendo esse arremate aqui no final. Vou cortar aqui o meu fio. E agora sim, eu vou fazer o meu acabamento. Eu vou pular esse primeiro ponto, já vou vir aqui na laçadinha, nas duas laçadinhas do próximo ponto. Insiro a agulha desse modo. Pego essa linha aqui que eu deixei, ó, e passo por entre essas duas laçadinhas, puxando pra mim, tá? Vou focar aqui pra ficar melhor. Agora, eu viro aqui o trabalho, ó, tá do lado avesso da solinha. E vou entrar aqui com a minha agulha, pegando nessas 3 laçadinhas, 3 alcinhas, ó, que fica aqui do meio ponto, ó. Subindo de baixo pra cima, ó. Agora, eu pego essa linhazinha e busco ela aqui pra baixo, ó.
passando dentro dessas alcinhas aí. E agora é só puxar aqui, ó, pra minha laçadinha se ajustar. Ficando assim, ó, uma laçadinha aqui certinha. Você dá uma ajeitadinha nesse ponto que ficou aqui por baixo, ó, pra não dar problema aí depois. Agora, eu venho aqui no mesmo, dentro das duas laçadinhas do ponto que eu acabei de fazer, ó, e busco a linha pra fora, pro meu lado, no seu sentido. Sempre assim no seu sentido, ó. E agora, viro, venho nas duas próximas laçadinhas, ó, do próximo ponto, e busco a linha pra cá, pra esse lado também. Viro, faço o mesmo trabalho, ó, vou repetir. Pra cá, e mais uma vez, no próximo ponto, ó, para dentro. Eu vou deixar aqui pro sentido avesso, ó, para eu poder arrematar ou aqui por entre esses pontos, ou deixa assim para arrematar na primeira carreirinha que eu fizer aqui, tá bom? E eu busco sempre estar arrematando essa solinha assim, para eu iniciar meu trabalho bem aqui no centro, tá? Desse jeito, ó, tá vendo? Aí eu vou usar esse ponto aqui. Esse aqui não é o ponto onde eu fiz a união, que seria aqui. Então, ficaria torto o meu trabalho, ó. O meio não ficaria certinho. Então, por isso que eu arremato a minha solinha para depois subir o sapatinho. Medindo aqui, ó, a solinha, ela fica com 9 centímetros certinho, tá? A sua pode ficar com 9,5 centímetros, chegar a 10, mas aí você vai ter que regular aí a tensão do seu ponto, apertar um pouquinho mais para poder estar chegando. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Passo a linha que vem do novelo aqui por entre esse ezinho que se formou. Então, aperto bem esse nó. E inicio aqui a minha solinha de 10 centímetros, fazendo 21 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 21 correntes, agora eu laço a agulha e venho aqui na minha terceira corrente, ó, 1, 2, 3, e vou fazer 2 meio pontos altos aqui nessa mesma corrente, ó. Essas duas correntes que nós pulamos, elas vão ser equivalentes a um meio ponto alto, tá? Então, no caso aqui, nesse início, eu tenho 3 meio pontos no mesmo local, no mesmo lugar. Vou seguir fazendo 8 meio pontos nas próximas correntes. Então, já tenho 1, 2, 3. Vou seguir aqui fazendo os meus pontos e já volto. Após os 8 meio pontos, eu faço 9 pontos altos. Então, eu venho na próxima corrente, faço 1, na próxima mais 1, já tenho 2, 3, 4, e assim por diante, até completar 9. Vai sobrar uma correntinha aqui no final, ó, sem fazer. Feitos 9 pontos, agora eu vou fazer 6 pontos 6 pontos altos aqui nessa mesma corrente. Dentro dessa mesma correntinha, eu faço 6 pontos altos. Ó, 2, já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho. Agora, eu vou vir aqui e repetir a mesma sequência que eu fiz aqui do outro lado. Eu vou pôr um ponto em cima de cada ponto correspondente aqui ao ponto do lado anterior, ó. Então, eu vou pôr aqui
nesse próximo ponto, um ponto alto. Em cima do próximo pontinho aqui, ó, pegando na alcinha da correntinha que ficou aqui do outro lado, mais um ponto alto. Então, eu já tenho, após os 6 pontos juntos, 2 pontos altos. Vou fazer aqui mais 7 pontos altos e já volto. Vou completar uma sequência de 9 pontos altos após esse aumento de 6 pontos aqui. Então, já tenho 2, 3, 4, já volto. Prontinho. Lembrando de esconder essa linha aqui, ó, que estava aqui na pontinha, já deixa ela bem encostadinha aqui na carreira, para você conseguir esconder ela aqui entre os pontos. Após esses 9 pontos, eu faço uma sequência de 8 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até completar o 8. Feitos os 8 pontos, agora eu vou já deixar essa linha para cá, depois eu vou cortar essa pontinha, tá? Dou uma puxadinha para ajustar, faço assim e corto essa pontinha. Deixa ela para trás por enquanto. E vou vir aqui, ó, no último espaço, aonde eu fiz aqueles 2 meio pontos iniciais, com essa, e tem aqui as 2 correntes que simbolizam um meio ponto, totalizando 3 pontos aqui no mesmo espaço. E vou fazer aqui desse lado também 3 meio pontos aqui nesse mesmo espaço. 1, 2 e 3. Prontinho. Agora eu conto pulo uma correntinha aqui daquele primeiro meio ponto, venho na segunda corrente e insiro a minha agulha. Busco a linha, deixa eu inserir bem no meio certinho. Busco a agulha e faço um ponto baixíssimo para unir a minha carreira, ó, passando direto a linha aqui, ó, entre a laçadinha, dentro da laçadinha que estava aqui na agulha. Então, fechei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, eu faço uma corrente e vou fazer um aumento de ponto baixo aqui, nesse mesmo buraquinho onde eu emendei a minha carreirinha. Vou ficar com 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Essa corrente eu fiz somente para fazer uma separaçãozinha no início e não embolar aqui, tá? Ela a gente vai ignorar na hora que for emendar a carreira. Pode deixar que eu vou lembrar vocês dessa correntinha, tá bom? Então, eu venho no mesmo buraquinho e faço 1 e 2 pontos baixos. Já fiz o meu primeiro aumento. Vou vir no próximo ponto, abro assim bem, ó, que ele tá bem aqui, ó, tortinho, alaçadinho, ó, quase não se vê. E faço um aumento também, ó, 1 e 2 pontos baixos em cima aí dentro dessa laçadinha do próximo ponto. Venho aqui no próximo ponto e faço mais um aumento. Fizemos um aumento justamente em cima daqueles 3 pontos que fizemos no início aqui no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer uma sequência de 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, já volto. Prontinho. Agora, nos próximos 6 pontos, são justamente aqueles pontos que fizemos no mesmo lugar, ó. Eu também vou fazer um aumento de ponto baixo no aqui, em cima desses 6 pontos, ó. Em cada ponto desse, eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, já tenho um aumento, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos em pontos baixos. Na sequência,
eu volto a trabalhar 17 pontos baixos. 1, 2, 3 e assim por diante. 4, vai sobrar aqui 3 pontos sem fazer, tá? Aí, nesses 3 pontos, vamos fazer também um aumento de ponto baixo em cima de cada um deles. Prontinho. Agora, eu vou fazer um aumento em ponto baixo em cima desses 3 próximos pontos, ó. Já fiz um aumento, 2 e meu terceiro e último aumento, ó. Pronto. Agora, para fechar essa carreira, eu ignoro essa correntinha que eu fiz aqui no início, ela quase não aparece. E venho aqui dentro da laçadinha do primeiro ponto baixo, ó, nas 2 laçadinhas, e busco a linha lá, pego lá do outro lado a linha e passo direto aqui dentro da laçadinha que estava aqui na agulha. Então, eu já completei aqui a minha segunda carreirinha da minha solinha. Agora, nós vamos fazer a última carreira, a terceira e última carreira. Faço uma corrente só para separar aqui, para não embolar o início. Laço a agulha, venho dentro aqui do mesmo lugar aonde eu prendi a minha carreira, ó, nesse mesmo local. E faço o meu primeiro ponto da carreira, que será um meio ponto, ó. Vou fazer mais, deixa eu ver aqui, 11 pontos na sequência, 11 meio pontos, contando com o primeiro ponto, 12 meio pontos. E eu já vou voltar aqui quando tiver com meus 12 pontos prontos, ó. 12 meio pontos. Tem aqui já 1, 2, 3, 4, 5, eu já volto. Prontinho, agora eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos. Após os 12 meio pontos, 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, eu já volto, tá? Feitos 12 pontos altos, agora eu vou trabalhar 10 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou voltar aqui a trabalhar os meus 12 pontos altos. 1, 2, 3. Vou completar a minha sequência de 12 pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou fazer uma sequência de 12 meio pontos altos. 1, 2, 3. Vou trabalhar até o final, até o último pontinho e já volto. Chegando aqui, para fechar a carreira, eu não vou vir emendar aqui nesse primeiro ponto, não. Eu vou deixar a linha assim, puxo, deixo um pedacinho grandinho, porque eu vou fazer um arremate aqui diferente. Esse arremate que eu faço não aumenta ponto na carreira, então, você não vai correr o risco de ficar com um ponto a mais. Eu vou vir aqui, ó, eu vou virar a solinha assim que fica melhor. Mas você pode fazer no outro lado também. Eu vou pular esse meu primeiro ponto baixo, ignora a correntinha, tá? Meu primeiro ponto baixo, eu venho no segundo, insiro a agulha assim, ó, nesse sentido, indo para trás, de frente para trás. Busco essa linha aqui que tá aqui, esse pedacinho de linha, dessa forma, ó. Agora, eu vou vir aqui nessas 3 laçadinhas do último ponto, ó, insiro a agulha de baixo para cima e pego a pontinha da linha que tá aqui em espera
e puxe ela para baixo. Assim, formou aqui uma laçadinha, ó, 2 alcinhas, né? Vai formar tipo uma correntinha, igual aqui dos outros pontos, né? Então, eu vou ajustar esse ponto que vai ficar aqui embaixo e puxa a linha assim, para regular aqui a largura dessa correntinha. Agora, eu insiro a agulha nesse sentido, de frente para trás, busco a linha para cá, ó, venho na próxima laçadinha do próximo ponto, nas 2 laçadinhas do próximo ponto, e busco a linha pro lado oposto. Vira assim, ó, e busca a linha para cá de novo. Eu vou repetir isso mais uma vez agora, ó. E no próximo ponto aqui, ó, nas 2 laçadinhas, eu busco para o outro lado também. Aperto um pouquinho aqui para tá regulando aqui, não deixar aqui ficar alto, tá vendo? Essa emendinha que a gente faz. Então, assim, tá pronto, ó, e fica tudo de forma uniforme. Todas as correntinhas certinhas aqui, e na sua solinha vai ter 58 pontos certinho. Depois você dá uma ajeitadinha nela. Caso tenha dado uma emborcadinha aqui, é só você puxar para os lados assim, ó, para frente, para trás, tá? Que o ponto vai endireitar aí. Eu vou medir agora o tamanho da solinha para vocês. Medindo aqui, ó, ela fica com 10 centímetros certinho, ó. Então, tá pronta aqui a nossa segunda solinha. Essa linha, você pode deixar ela encostadinha aqui, para você arrematar junto com a carreirinha que você vai iniciar, tá? E se você preferir, você pode arrematar ela aqui, entre esses pontos. Eu arremato a solinha e não subo o sapatinho direto, porque a minha emenda, ela sempre fica tortinha, não fica no meio certinho. Então, aqui, fazendo desse jeito, arrematando a sola, eu posso controlar aqui o meio certinho, ó. Venho, coloco a agulha aqui, ó, e vai dar justamente nesse ponto aqui, ó, que vai ser o meu ponto do meio certinho. Iniciar fazendo o nosso nozinho. Aperto bem. Eu vou vir aqui e iniciar 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar sequência às minhas 22 correntes e já volto. Feito as 22 correntes, laço a agulha, vou pular aqui 1 e 2 pontos, e no terceiro ponto, na terceira corrente, tá, gente? Eu venho e faço mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Essas 2 correntes que nós pulamos vão ser equivalentes, na verdade, aqui a um meio ponto. Então, no total, eu tenho 4 pontos nessa mesma corrente, aqui nesse iniciozinho. Na sequência, eu vou fazer 9 meio pontos altos, ó. Dentro de cada corrente dessa aqui, eu faço um meio ponto. 2, 3, 4, 5. Eu vou dar sequência aqui aos meus 9 pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou dar sequência aos meus 9 pontos. Vai sobrar aqui uma corrente sem fazer, tá? Eu já volto. Prontinho. Agora, nessa última corrente aqui, eu vou fazer 8 pontos altos. Dentro dessa mesma corrente, eu faço 8 pontos. Então, fiz um já, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Prontinho. Agora, eu volto a trabalhar meus 9 pontos altos. Deixa essa linha já encostadinha aqui na carreira, ó, na base, para eu já vir escondendo ela. Agora, em cima de cada ponto desse aqui da carreira, eu faço um ponto, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto, 2. No total, farei 9 pontos altos após esse aumento aqui de 8 pontos, tá? Então, já tenho 2, 3, 4, 5. Vou fazer os meus 9 pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou voltar a trabalhar os meus 9 meio pontos altos. Opa, isso mesmo, gente. Perdão. 9 meio pontos altos. 2, 3, 4, já volto. Prontinho, feito aqui os 9 meio pontos, agora eu vou deixar essa linha pra cá e vou vir aqui nesse último ponto aqui, aonde eu fiz aqueles 4 pontos no mesmo lugar, e vou fazer mais 4 meio pontos também aqui nesse mesmo espaço, totalizando aqui. No total, né, juntando tudo, vai dar 8 meio pontos aqui no mesmo espaço também, ó, igual aqui na frente. Então, eu faço aqui mais 4 meio pontos dentro desse mesmo buraquinho. Vou vir aqui para emendar a minha carreira, contar uma corrente, pulo uma e venho na segunda corrente, entro dentro dela, que é a correntinha correspondente, aquelas 2 correntinhas correspondentes ao meu primeiro meio ponto, ó. Passo a linha por entre essa correntinha e a laçadinha que estava na agulha. Então, prendi aqui com um ponto baixíssimo, uni aqui a minha carreira. Ficou assim, desse jeito, a minha carreirinha 1. Agora, eu vou vir para iniciar a minha segunda carreira, fazer uma corrente, laço a agulha, e aqui nesse mesmo buraquinho aqui, onde eu emendei a minha carreirinha, eu vou fazer um aumento de meio ponto. Então, eu faço 1 e 2 meio pontos. Essa corrente que a gente faz aqui no início é só para fazer uma separaçãozinha e não deixar embolar aqui, tá? Não ficar ruim para depois você emendar a carreira aqui. Vou fazer mais 3 aumentos em meio ponto, totalizando 4 aumentos de meio pontos aqui no início. No próximo ponto, ó, você vai ver que ele fica meio estranho, ó, tá vendo? Essas 2 laçadinhas é o meu próximo ponto. Então, você vai ter que dar um jeitinho de trabalhar 2 meio pontos aqui dentro também, ó. 1 e 2. Agora, os próximos já estão melhor aqui para você pegar, ó. Então, já tenho 3 aumentos em meio ponto, e agora meu quarto e último aumento em meio ponto. Na sequência, eu vou fazer 18 meio pontos, ó, em cada ponto de base, eu faço um meio ponto. Vou fazer aqui meus 18 meio pontos e já volto. Pronto. Agora, eu vou vir aqui nesses próximos 8 pontos que eu fiz aqui nesse mesmo local, ó, e vou fazer um aumento de meio ponto em cima de cada um ponto desse aqui. Então, eu terei aqui, na sequência, 8 aumentos em meio ponto. Já fiz 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e, finalmente, 8. Prontinho. Agora, eu volto a trabalhar aqui os meus 18 meio pontos altos. Vai me sobrar 4 pontinhos aqui no final, sem fazer, tá? Aonde nós faremos mais uma sequência de 4 aumentos em meio pontos. Vou fazer aqui os meus 18 meio pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou fazer um aumento de meio ponto em cada ponto desse aqui que ficou sobrando. Foram 4. Então, farei 4 aumentos em meio pontos, ó. São justamente aqueles últimos 4 pontos que fizemos aqui na última correntinha. Então, já tenho 2, 3 e 4 aumentos. Pronto. Agora, eu vou vir aqui, pular aquela primeira correntinha que eu fiz, venho na laçadinha do primeiro meio ponto, nas 2 laçadinhas, ó, e prendo aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, tá pronta aqui a minha segunda carreirinha. Sempre dá uma puxadinha assim, uma ajeitadinha nela, pra ela ficar bem certinha, tá? Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira fazendo uma corrente de separação, para não embolar, como sempre falo, e 13 meio pontos altos, começando aqui desse mesmo local onde eu emendei, que tá esse buraquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer aqui meus 13 meio pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou trabalhar 15 pontos altos. 1, 2, 3. Vou completar a minha sequência de 15 pontos e já volto. Prontinho. Agora, eu volto a trabalhar aqui 12 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, eu já volto. Prontinho. Quando vocês estiverem fazendo esses 12 pontos, vocês deixam a mão leve, tá? Com a tensão de ponto bem relaxadinho, para não emborcar assim, tá? Ou então, depois você vem e dá uma puxadinha assim, que vai endireitar aí os seus pontos. Vou fazer, após os 12 meio pontos altos, 15 pontos altos novamente, tá? Então, começa aqui novamente a minha sequência de 15 pontos altos. Vou completar aqui a minha quantidade de pontos aqui que preciso, são 15, né? E já volto. Prontinho, feitos os 15 pontos altos, agora eu volto a trabalhar os meus 13 meio pontos. Até o finalzinho lá da carreira, tá? Vão dar aqui 13 meio pontos altos certinho. Então, já fiz aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, eu já volto. Fiz aqui os meus 13 pontos. Agora, para completar a minha, ou melhor, para emendar a minha carreira, eu não vou emendar aqui direto no primeiro meio ponto, não. Eu vou puxar a linha, deixar um pedacinho grandinho para eu estar fazendo um arremate que não vai aumentar ponto
aqui na minha carreira. Vai deixar ele, a minha solinha com 68 pontos certinho. Eu vou virar a solinha para o lado avesso, ó, desse jeito. Vou vir aqui, ó, pular o primeira laçadinha do primeiro ponto. Vou vir na segunda laçadinha, ó, e vou inserir a agulha de trás, de frente para trás, ó, desse jeito. Vou pegar esse pedacinho de linha aqui, ó, e buscar ele pra cá, passar pra cá, no meu sentido sempre. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou inserir aqui nessas 3 laçadinhas do ponto. Aqui, ó, desse meio ponto. Onde tá saindo a linha, ó. Nesse sentido, e busco a linha aqui pra baixo. Agora, eu vou ajustar aqui, ó, o ponto que ficou aqui por baixo. Puxa assim a laçadinha, regulando para ficar da mesma espessura, a mesma largura, né, das outras correntinhas. E passo a agulha de frente para trás, busco a linha para frente aqui, ó. Na mesma laçadinha que eu acabei de fazer, eu faço esse trabalho. Agora, eu vou vir para uma laçadinha atrás aqui, ó, do próximo, do ponto anterior, e busco aqui para o outro lado. E assim eu vou fazendo aqui, dando uma amarraçãozinha aqui, ó. Novamente, lá naquele mesmo ponto onde eu fiz primeiro, eu volto a fazer lá, repetindo novamente, ó. E no próximo ponto, também repito. Deixo aqui sempre pro lado de dentro. Se você quiser, você pode arrematar aqui ou deixar para você esconder essa linha aqui quando você passar a vir fazendo a primeira carreirinha na solinha aqui, quando for subir o sapatinho. Então, tá pronta aqui a nossa solinha de 11 centímetros. Eu vou medir agora aqui para vocês. Então, já pus aqui a minha fitinha, ó. Ela ficou com um pouquinho mais de 11 centímetros, ó, quase 11 centímetros e meio. Isso não é ruim, mas a próxima vez que eu for fazer a minha solinha, eu vou apertar um pouquinho mais o meu ponto em algumas regiões aqui, ó, principalmente nessa aqui, para eu poder chegar no 11 centímetros certinho, tá? Mas, se você estiver fazendo um trabalho para colocar numa solinha de borracha, você vai precisar ter 11 centímetros certinho, para não dar defeito aí no seu, quando você for aplicar essa solinha na solinha emborrachada, tá? Eu vou fazer uma aula só ensinando a fazer isso, tá bom? Então, vamos iniciar aqui fazendo o nosso nozinho. Eu vou buscar a linha que vem do novelo, assim, ó, por dentro. Apertar bem. E aqui eu já inicio, ajusto, né? Puxo assim para ajustar. E já inicio aqui a minha sequência de 23 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui as minhas 23 correntes e já volto. Prontinho. Agora, eu vou pular 2 correntinhas, 1 e 2. Vou vir aqui na terceira corrente e fazer aqui dentro 3 meio pontos. 1, 2 e 3. Prontinho. Essas 2 correntes que nós pulamos aqui vão ser o nosso primeiro meio ponto. Então, contando aqui no total, eu tenho 4 meio pontos aqui no mesmo local, na mesma correntinha. Na sequência, eu faço um total de 9 meio pontos altos. Em cada corrente dessa aqui, eu faço um meio ponto. Farei no total 9 meio pontos e já volto aqui pra gente fazer a próxima sequência de pontos, tá? Prontinho. Agora, eu faço uma sequência de 10 pontos altos. Então, em cada corrente dessa, eu faço um ponto.
vai me sobrar lá no final uma correntinha sem fazer. Nela, eu vou fazer um aumento de pontos, tá? Eu já volto aqui, quando chegar lá no finalzinho, faltando uma correntinha, eu volto. Prontinho, completei aqui os meus 10 pontos altos. E aqui na última corrente, como eu já havia falado, eu vou fazer 8 pontos altos. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa linha aqui, eu já deixo ela encostadinha, dou uma puxadinha aqui na base, ó, na carreirinha, para eu poder já esconder ela. Eu vou voltar a trabalhar 10 pontos altos. Vão ser um ponto em cima de cada ponto desse aqui, ó, que nós fizemos no outro lado. Bom, então, eu vou iniciar aqui o meu primeiro ponto, após os aumentos, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou dar sequência aos meus 10 pontos altos e já volto. Prontinho. Agora, eu vou voltar a trabalhar 9 meio pontos altos. Tenho 1, 2, 3, 4. Eu já volto, tá? Vou fazer meus 9 meio pontos e já tô voltando aqui. Prontinho. Agora, aqui nesse mesmo local onde eu tenho esses 4 pontos, eu faço mais 4 meio pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. Prontinho. E para emendar a carreira, eu vou puxar um pouquinho no sentido aqui para baixo, ó, para ajeitar, para eu conseguir ver aqui o meu primeiro ponto, que são aquelas 2 correntes. Então, eu vou pular uma correntinha, eu vou vir aqui na segunda correntinha, contando de baixo para cima. Insiro a minha agulha dentro dessa corrente, busco a linha lá e passo por entre a laçadinha que estava aqui na agulha, tá? Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo para fazer a união da carreira. Então, temos aqui a nossa primeira carreirinha pronta. Para fazer a segunda carreira, eu vou fazer uma corrente. Essa corrente será apenas para não embolar aqui o início, tá? Eu ignoro ela como ponto. Vou vir aqui no mesmo lugar, ó, aonde eu prendi com o ponto baixíssimo, e vou fazer um aumento de meio ponto. Faço 2 meio pontos aqui nesse mesmo lugar. No próximo ponto, ele fica meio tortinhozinho aqui, ó. É esse aqui, tá meio tortinho, mas dá para você pegar as 2 laçadinhas dele, ó. Eu vou vir aqui e fazer mais um aumento. No total, nesse início, eu terei aqui 4 aumentos em meio ponto. Já tenho 2. No próximo ponto, mais 1, 3. E no próximo ponto, meu quarto aumento. Deram justamente naqueles 4 pontos que fizemos juntos aqui no início da carreira anterior. Agora, eu vou fazer 19 meio pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer a minha sequência de 19 meio pontos e já volto. Então, após os 19 meio pontos, eu vou trabalhar aqui
nesses 8 pontos que eu fiz aqui no mesmo lugar, em cima de cada um deles, um aumento em meio ponto alto. Então, eu vou fazer meu primeiro aumento, meu aumento 2, são 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, assim, eu tô fazendo o aumento. Meu terceiro aumento, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, fiz aqui 8 aumentos em meio ponto alto. Agora, eu vou seguir repetindo novamente a mesma sequência que eu fiz aqui do outro lado, de 19 meio pontos altos, tá bom? Ó, 1, 2, 3. Gente, reparando que minhas crianças acordaram. Então, daqui pra frente vocês vão ouvir umas vozinhas aí. Então, eu vou seguir fazendo meus 19 meio pontos e já volto. Prontinho, me sobraram aqui, ó, 4 pontos sem fazer. Nesses 4 pontos, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto em cada um deles. Já fiz o meu primeiro aumento, meu segundo aumento, meu terceiro aumento e agora o meu quarto e o último aumento. 1 e 2 pontos no mesmo local. Para fechar a carreira, eu vou vir aqui pular a primeira correntinha, aquela que a gente faz de separação, e vou usar as duas laçadinhas do primeiro meio ponto alto da carreira, ó. Então, eu faço aqui uma emenda com um ponto baixíssimo, ó. Prontinho. Agora, vamos iniciar a nossa terceira e última carreira. Então, ficou assim a nossa carreirinha 2. Vou fazer uma corrente e um meio ponto aqui no mesmo lugar onde emendei, ó, nesse espaçozinho aqui. Esse é o meu primeiro meio ponto da carreira. Vou seguir fazendo, no total, 14 meio pontos, contando com esse primeiro que eu fiz aqui. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5, e assim eu vou dar sequência aqui aos meus 14 meio pontos e já volto. Após os 14 pontos, agora eu vou fazer 15 pontos altos. Então, eu iniciei aqui o meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto e assim por diante, até completar os 15. Agora, eu vou fazer uma sequência de 12 meio pontos altos, iniciando aqui. E assim, ó, vou dando sequência aqui aos meus 12 meio pontos. Eu vou completar aqui a minha sequência de pontos e já volto, tá? Agora, eu vou voltar a trabalhar uma sequência de 15 pontos altos. Então, após os 12 meio pontos, nessa região aqui, eu volto a trabalhar 15 pontos altos. Tenho 1, 2, 3, e assim por diante, tá? Até completar os 15. Eu já volto. Então, após os 15 pontos altos, eu vou trabalhar novamente aqui 14 meio pontos, igualzinho aqui do outro lado, ó. Então, eu faço 14 meio pontos altos para estar finalizando essa carreirinha. Lá no finalzinho, quando eu completar aqui a minha sequência de pontos, eu volto para a gente poder estar fechando juntinho aqui a nossa solinha.
Prontinho, já fiz aqui os meus 14,5 pontos altos. E agora, pra gente tá finalizando, fechando aqui, não vamos fechar aqui direto com um ponto baixíssimo, não. Eu vou deixar um pedacinho de linha bem grandinho aqui pra eu tá fazendo um arremate, de forma que não aumente pontos aqui na minha carreira. Eu vou pegar aqui a minha solinha, vou virar pro lado avesso pra mim. Essa linha você já pode puxar, cortar ela aqui, as pontinhas, e dar uma puxadinha pra ela entrar aqui. Aqui, ó, se a sua solinha ficar assim, igual a minha ficou, ó, meio emborcadinha, é só você puxar o ponto, que ele vai se ajeitar. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto, vou vir no segundo ponto, introduzo a agulha assim, ó, de trás para frente, da frente para trás, e busco essa linha que eu deixei ali. Vou vir agora aqui nesse último pontinho que eu fiz, que eu não fechei, ó, e vou introduzir a agulha aqui, ó, insiro a agulha de baixo para cima, dessa forma, que vai sair lá no meio da laçadinha, onde está saindo essa linha. E busco a perninha da linha para baixo, ó. Formou aqui uma laçadinha. Agora, eu vou ajustar aqui, puxando essa perninha dessa linha. E ajustar aqui, regular, né, o tamanho da laçadinha para ficar igual às outras. Depois de ter feito isso, eu venho nessa mesma laçadinha que eu acabei de fazer, insiro a agulha ali e busco a linha por cá. Vira a solinha, vem na próxima laçadinha, ó, do próximo ponto e busca a linha pro outro lado. E vou fazer isso mais uma vez, ó. Virei e busco aqui para o lado de dentro, deixando que essa laçadinha pro lado avesso. Esse é o lado certo da solinha, o lado avesso é esse aqui. Eu posso deixar a linha aqui para eu arrematar quando eu passar uma carreirinha de pontos aqui, tá? Ou eu posso arrematar também com a agulha aqui por dentro aqui desses pontos. Fica aí a seu critério. Então, assim ficou a nossa solinha de 12 centímetros. Eu arremato a solinha para que eu não tenha um trabalho torto aqui. Porque, às vezes, o que acontece? A gente fecha a carreira aqui e fica muito para esse lado. Aí, eu não vou conseguir iniciar o meu trabalho no meio certinho. Então, eu prefiro vir aqui, ó, deixar ela toda arrematadinha, vir aqui no meio, botar a agulha aqui e descobrir o meu ponto central, ou o meu ponto do meio, né? Vai ficar entre um e o outro ponto, ó. O meu meio é aqui, então, eu vou iniciar o meu trabalho a partir desse aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Agora, eu vou medir aqui a solinha para vocês. Medindo aqui, ó, a minha solinha ficou com 12 centímetros certinho, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a opção para quem não gosta de trabalhar com a solinha aberta. E também ela é a melhor para poder você tá fixando na solinha de borracha. Que ela tem essa curvinhazinha aqui, então fica melhor para fixar ela na solinha de borracha, tá? Que eu já falei aí que eu já vou tá ensinando em uma próxima aula, ou não sei qual aula será, mas eu vou ensinar ainda para vocês. Então, tá aqui os nossos 4 tamanhos de sola. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.